Já completamos um mês de transmissão, passou super rápido. Se você ainda não conhece, fica aí o convite. Você será muito bem-vindo no YouTube para nos acompanhar todos os dias, tá bom? É isso aí. E é uma coisa que eu falo, Rick, coisa de empreendedor. Na hora que a gente começa, a gente sempre pensa, por que que eu não comecei isso antes? Então foi muito Verdade. bom. Todos os dias, fechamento aqui do nosso dia, muito bom ter esse tipo de suporte. Exatamente, é muito bom mesmo, para você, trader, poder ter conhecimento gratuito, de qualidade. E Eita, rapaz! aí, olha aqui tem Eu... novidade, olha só, ó que chique, tá pensando o quê? Tô falando Mano que do tem novidade, céu! o negócio tá ficando Oferecimento Brazuca Decor, cara, sensacional! oferecimento Mid TV. E aí, Mi, boa Sensacional, noite, cara. tudo bem? Tudo Como é que você bem. tá? Mi, bora fazer o fechamento de mercado hoje? Hoje tem uns destaques super importantes. Galera, se você está chegando agora, sejam muito bem-vindos, né? Agora não é o canal da Mid Mesa Proprietária, agora é o canal da Mid TV. Eu tomei conta, Mi. Agora eu tô ficando maluco É com esse Mídia negócio. TV. É Mid TV. E pera aí, calma, que calma aí. Hoje eu vi que já saiu o Reel, ó. Tem que ficar a caráter. Vamos lá. Pra quem não sabe o que tá rolando, né? Depois vai lá nos nossos Reels que já tá rolando lá. A galera tá falando que eu sou o locutor aí. Vamos pra cima. Ó, hoje, galera, os destaques aí da Super Quarta. Deixei anotadinho aqui pra nós não esquecermos. Bora. Tivemos aí nos primeiros momentos do dia, o BOJ, né? O Banco Central lá do Japão, ele manteve a taxa de juros dele inalteradas, né? Então, a expectativa era que houvesse a manutenção em 0,5%. Realmente veio em linha. A expectativa continuou. Isso é importante, né? Porque o Japão, durante muito tempo, ele ainda continua sendo, mas ele foi o principal fornecedor de liquidez para as operações de carry trade mundo afora, e ele mantendo a taxa de juros dele inalterada, essa liquidez de distribuição global, ela continua sendo mantida, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, eu já vou até adiantar um outro assunto que vou falar um pouquinho mais para frente. Hoje a gente teve um aumento da Selic em 14 para 14,25%, subiu 1 ponto percentual, né? A gente estava com 13,25%. E aí o que acontece? Os caras vão lá, pegam muita grana emprestada do Japão com juro de 0,50% ao ano. O cara vem para um país igual ao Brasil, coloca numa taxa de 14,25% na renda fixa. No final do ano, o cara retira essa grana, devolve os 0,5% do Japão e está fazendo muita grana. É assim que os big players trabalham. Eu entender esse contexto é muito bom, porque quando a gente tem um aumento de taxa de juros aqui no Brasil, por exemplo, o Japão, que é esse fornecedor, ele mantém essa taxa estabilizada, quer dizer que a gente vai ter mais entrada de liquidez na nossa bolsa. Já está acontecendo isso, né? A gente está vendo que o Ibov tem seguido uma alta muito bacana, né? Hoje, às 15 horas, o Fed também se pronunciou e confirmou a expectativa do mercado. Hoje falei mais cedo no Morning Call, a expectativa hoje estava batendo 100%, segundo o Fed Watch, que a manutenção da taxa de juros, ela seria exatamente isso que ia acontecer lá nos Estados Unidos, e foi o que aconteceu, né? Então, a taxa de juros nos Estados Unidos se mantém entre 4,25% e 4,5% pela segunda reunião consecutiva, porém, aconteceu uma coisa super importante que o mercado vinha aguardando, né? O Jeremy Powell, ali na coletiva de imprensa, que ele faz logo após a divulgação, né, sobre a decisão da política monetária, ele confirmou que o Fed vai entrar com a diminuição do quantitative tightening. Falei certo? Tá certo? É uma palavra hard, hein? É uma palavra hard. E aí, essa diminuição ela vai sair de 25 bilhões para 5 bilhões, ou seja, serão injetados na economia americana 20 bilhões de dólares por mês, tá? Então, isso é muito importante. O mercado já se animou bastante, já vou comentar sobre isso, as repercussões que isso tiveram aí nos mercados mundo E a afora, tá? inflação? Com esse bilhão de todos chegando, o que acontece? Então, mas aí o que acontece é o seguinte, né? O Fed ele está numa situação muito complicada e especula-se no mercado financeiro que o próprio Donald Trump ele pode estar forçando a barra com o excesso de manipulação em relação às taxas para forçar com que o Fed faça uma diminuição mais agressiva da taxa de juros, né? A expectativa para esse ano é de uma redução de até 0,75 basis points, né? Mas eles estão imaginando que essa postura mais ríspida do Trump seja para forçar que o Fed antecipe os cortes e aumente ainda mais o que já está dentro da expectativa, para tentar livrar o Trump de ele sofrer algum resquício por causa de alguns problemas que ficaram das administrações do Biden. Não aconteceu nessa reunião de hoje, mas essa sinalização do Jeremy Powell é importante. Por quê? Porque na última reunião do Fed, ele tinha dito que ele não faria isso, pelo menos antes de julho. E nós estamos agora, né, em março. Apesar de não ter feito um corte na taxa de juros,
esse afrouxamento em relação à política monetária, né, colocando mais dinheiro na economia, de certa forma, já é um ponto muito mais favorável. Por quê? Porque qual que é a expectativa da diminuição da taxa de juros, né, galera? Funciona da seguinte forma: você tem juros mais baixos, tanto as empresas, tanto o governo quanto as pessoas, ela tem acesso ao dinheiro muito mais barato. Você tendo acesso a mais dinheiro, você coloca mais dinheiro na economia, sobra mais dinheiro para todo mundo. O que acontece com os mercados? Mercado tradicional, o mercado, né, que a gente vive no dia a dia, a padaria, a gasolina, tudo melhora, né? O consumo melhora, só que no mercado financeiro a gente tem mais dinheiro para trabalhar, ou seja, mercados de riscos, mercados mais voláteis, eles tendem a ficar melhor e os câmbios eles tendem a cair, né? Foi a resposta também do que aconteceu aí com o dólar, né? O dólar recuou pelo sétimo dia consecutivo, hoje caindo 0,47%, fechando a 5,663, e o índice bateu mais um dia de alta, subindo a 1,05%, fechando a 134.130 pontos, né? O índice está batendo todas as máximas, entrou numa região super importante, e se continuar nessa toada aí, podemos amanhã ter mais um dia de positividade para o índice também, tá? Então esses foram os destaques lá nos Estados Unidos. Aqui no BR agora há pouquinho, às 18h30, saiu a decisão do Copom, né? E o destaque ficou novamente aí para a Selic, como eu acabei de comentar agora há pouquinho, que subiu de 13,25% ao ano para 14,25%. Sabe o que é mais interessante sobre essa taxa aqui no Brasil? Este patamar, ele é o mais alto desde 2016, tá certo? Então, a gente precisa ficar realmente atento com isso, né? Porque está num patamar muito alto, 14,25%, realmente é muito alto, né? E aí, o que acontece? Houve dentro de alguns discursos ali que aconteceram em torno do pronunciamento a respeito da Selic, uma das frases que foi dita foi o seguinte, ó: diante da continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação, da elevada incerteza e das defasagens inerentes ao ciclo de aperto monetário em curso, o comitê anteve em si confirmado o cenário esperado, um ajuste de menor magnitude na próxima reunião. Eu havia comentado com a galera no Morning Call pela manhã que isso poderia acontecer, né? A gente já tem uma expectativa de que, apesar desse aumento mais severo da Selic agora, a expectativa de que ele pudesse passar de 15% ao ano, ela começa a recuar, né? E aí eles já vieram e fizeram essa confirmação, então eles deram uma sinalização de que pode haver mais uma alta aí, mas algo entre 0,75, 0,5, mas pelo tom do que foi falado, os especialistas aí acreditam que mais um aumento ainda na faixa de 0,50%, ou seja, a Selic não bateria os 15% ao ano, né, durante o ano de 2025, e antes do final do ano a gente poderia começar a ter um afrouxamento na nossa taxa de juros aqui do Brasil. Isso é importante também, né, porque vai apertando, vai dificultando aí a vida da brasileirada, tá? O mercado de cripto também deu uma explosão bacana, né, porque se animou. Com isso, o Bitcoin trabalha subindo nesse exato momento, 4,16% aos 86.159 dólares. Ethereum também subindo 6,12%, trabalhando agora a 2.050 dólares. Solana sobe 7,52 a 134 dólares e 82 centavos. Então são os principais destaques. Foi um dia super bacana, né? Depois ali do final da nossa live, havia comentado com a galera que o mercado podia tomar um direcional, tomou um direcional, acabou dando boas oportunidades. De manhã conseguimos pegar algumas oportunidades também, foi bacana, né? Apesar de ser um dia um pouco mais tenso, né? Dia de decisão da taxa de juros, deu para sair assim positivo. Não foi aquele dia maravilhoso em relação a resultados como a gente gosta, mas deu para fazer um dia bacaninha, e amanhã com certeza vai ficar um dia mais tranquilo, porque agora com as expectativas já alinhadas, o mercado já começa a se acomodar e já começa a trabalhar para fazer as reprecificações futuras em relação a tudo que saiu hoje. Então, agora a partir de amanhã, sexta-feira e a semana que vem, a gente tende a ter esse movimento dentro do mercado. E galera, atenção, tá? Isso aqui que eu tô falando é muito importante. A partir do momento que a gente tem todo esse contexto, né, de alinhamentos de expectativas futuras, o mercado começa a fazer a reprecificação e aí vem volatilidade, vem oportunidade. A gente precisa estar de olho nos pontos importantes para a gente poder pegar as oportunidades que vão aparecer aí. O que você acha agora? São os destaques de hoje. Porque o mercado deu uma andada boa, né? Então, assim, que nem o dólar foi de 75, foi sensacional ali, né? Deu uma queda muito boa. Você acha agora a gente tem nos próximos dias uma lateralidade maior, ou você acha que a gente vai continuar ainda com essas pernadas? O que você acha? Ó, deixa eu tentar virar minha câmera aqui para mostrar para você. Será que eu consigo virar aqui? Ó, o dólar já cai aí no 7º dia consecutivo, tá certo? Tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. E agora ele já entrou no patamar de preço da região dos 5,60, né? Então ele pode vir testar talvez até a região dos 5,600. Eu até tinha comentado isso com a galera. Porém, essa faixa de preço perdendo para baixo dos 5,90 seria uma outra região, outro patamar
patamar, outro nível de cálculo, né, para a taxa aí do nosso câmbio. Eu acredito que ainda pode ter uma correção, buscando essa região dos 5.600, porque é uma região que faz muito tempo, olha só, olha quanto tempo faz que a gente não trabalha essa faixa de preço. Desde outubro do ano passado, né? Então o mercado saiu ali da faixa dos 5,60, foi bater lá em cima, os 6,40 por aí, e aí despencou, voltou aqui, ó, tá trabalhando aí na região dos 5,663 aproximadamente. O índice, né? O índice deu aquela disparada forte, o índice tá antecipando essas movimentações. Olha como tá o índice, ó. Vem seguindo aí 1, 2, 3, 4, são 5 dias consecutivos de alta, já tá quase ali na região dos 135 mil de novo, né? Chegou a bater muito próximo dos 134, 860, depois de sair, ó, da região dos 123 mil pontos. Ou seja, existe espaço para amplitude em ambos os ativos, tá? Tanto para o dólar quanto para o índice, eu acredito que a gente tem muito espaço para a volatilidade, seja positiva ou negativa. A gente precisa entender amanhã, né, no primeiro horário do dia ali, por isso que a importância do Morning Call, eu sempre falo para a galera. Que horas começa, Rio, o Morning Call? Morning Call, a gente tem começado ali por volta das 8 horas. Era 8h30, desceu para 8h20, 8h15, já estamos começando 8 horas. Teve dia dessa semana aí, que era 10 para as 8, a gente já estava ao vivo com a galera aí. Porque a preparação bem feita é importante para a gente ter um panorama, né? Entender as perspectivas, o que pode acontecer. E sempre no horário da manhã, a gente já consegue ter um bom patamar, né, de tudo aquilo que o mercado internacional está vislumbrando por dia. A gente já começa a ter algumas pistas e tem funcionado muito bem, principalmente para as primeiras horas. Então, convido a galera aí, né, que ainda não está participando do nosso Morning Call, que venha a partir das 8 horas da manhã, vai ser bem bacana. A gente vai fazer toda a leitura do que aconteceu hoje. Amanhã tem bastante conteúdo para a gente falar, né? A gente vai se aprofundar. Hoje é só o fechamento mesmo, passar essas principais informações. Mas amanhã é a feijoada logo cedo para a galera poder ficar preparada para o dia. E quem está chegando no Morning Call, eu tenho percebido isso, é a galera que tem feito mais grana junto conosco ali ao longo da manhã. Então, fica o convite para todos aí. Legal, tem que ter essa preparação, né? O Nilson Teres está perguntando assim, no YouTube? É assim, moçada. O link tá no nosso perfil da Bio, que é a TV, a MIT TV. Então, a gente também posta com frequência. E quem não tá no nosso grupo do Telegram, entra no nosso grupo do Telegram, que a gente sempre vai postando ali todas as nossas lives, o que tá acontecendo, as nossas campanhas também. E é importantíssimo participar do Morning Call, porque você se prepara pro mercado, né? Você não vai, entre aspas, vendido, você vai sabendo o que tá acontecendo. E aí o bacana também, né, Mia, que, por exemplo, muita gente às vezes tem aquele hábito, né? Eles acordam em cima da hora, já vem pra tela, e aí você pega o mercado andando, aqueles primeiros movimentos do dia, como você já pegou o mercado andando, você meio que se enviesa com aquele movimento, e você não tem uma visão mais holística do que tá acontecendo, e aí às vezes você pode se atrapalhar nas primeiras movimentações, e ao invés de pegar boas oportunidades logo no início do dia, você se embola no início do dia, e aí depois fica o dia inteiro tentando resolver, e aí fica aquele sentimento de frustração, e não é bacana, né? Então, é bacana a gente poder se preparar, realmente levar o trade a sério como uma profissão, é uma profissão, então quanto mais preparação a gente tiver, é importante a gente fazer isso, pra gente conseguir aproveitar o máximo possível do potencial que o mercado tem. Tem dias que estão um pouco mais complexos, mas tem dia que tá fluindo muito bem, e a preparação, com certeza, ela ajuda bastante, tá bom? Então fica o convite aí. Legal, pessoal. Então, MIT TV todos os dias, por enquanto, das 8 a meio-dia. E daqui a pouco a gente vai estender a nossa programação aí. Isso é muito legal. É muito top, muito top. Começar o dia sem stopping. É isso aí, cara. É isso aí. Ele eu acho que ele tá te acompanhando, hein? Não queria falar nada, hein? Eu acho que tá acompanhando. Ô, Mi, você sabe que isso aí é brincadeira interna, né? Eu falo, galera, vamos pegar o nosso stop. Aí ele já começa. Não quero pegar stop, professor. E não tá pegando. Muito boa. Inclusive, aprovou o criptomoedo, é ele mesmo. Hoje acabou de aprovar mais uma conta da mídia, hein? Parabéns, hein, Mi? Acabou de mandar o resultado pra mim. Bacana. Então a galera tem aproveitado muito a MIT TV, né, galera? É um projeto que faz muito tempo, né, Mi, que a gente tem esse sonho, né, de fazer a MIT TV. Faltava alguns ajustes que a gente precisava fazer, mas agora, graças a Deus, deu tudo certo. Ainda tem bastante coisa pra fazer, mas é aquela coisa, né? Se for esperar tá tudo perfeito, a gente não começa nunca, né? Tem os estúdios. Você não faz nada. Tem os estúdios que estão preparando ainda aqui em São Paulo, tem bastante coisa, mas graças a Deus já completamos 1 mês de transmissão, passou super rápido. Se você ainda não conhece, fica aí o convite. Você será muito bem-vindo no YouTube para nos acompanhar todos os dias, tá bom? Estarei lá para recebê-los com o maior prazer. É isso aí. E é uma coisa que eu falo, Rick, coisa de empreendedor. Na hora que a gente começa, a gente sempre pensa, por que eu não comecei isso antes? Exatamente, verdade, né? É verdade. Então foi verdade, muito bom. Com certeza. Obrigada, Ri. Obrigada por esse fechamento. Todos os dias fechamento aqui no nosso dia. Muito bom ter esse tipo de suporte. Exatamente, é muito bom mesmo para você, trader, poder ter conhecimento gratuito de qualidade. Quem quiser fazer mentoria com o Ricardo particular, faz parte aí do
nosso projeto, você poder ter acesso ao Ricardo, você conversa direto com ele, chama no Instagram, ou tem dúvida, chama o suporte consegue te ligar direto com o Ricardo, para que você consiga também ter um acompanhamento. Tô com dificuldade, tá difícil pro meu lado? Cara, chama o suporte, quero falar com o Ricardo, você vai falar direto com o Ricardo, direto aí pelo nosso suporte, então é linha direta, bem fácil para você conseguir ter, assim, um mentor top aí do seu lado, né, Ri? Com certeza, e eu tô bem acessível pra galera, né, Mia? Tenho ajudado, obviamente, tem coisas que a gente consegue ajudar de uma forma superficial, né, porque a gente precisa, tem coisas que a gente precisa adentrar no caso das pessoas, né, e o YouTube tá aí gratuito, às vezes a pessoa não tem condição, não tem problema nenhum, tem que estar aí, tem que participar, nosso objetivo com a Mid TV é essa, e realmente é o que você falou, mas tem aqueles que querem dar um passo a mais, quer evoluir, quer ampliar o conhecimento, a gente tá aí também para poder auxiliar vocês, explicar como funciona. Tá dentro do gerenciamento, amanhã é outro dia. Né? Exatamente. Toda essa precificação e vamos para cima. Acho que o áudio da Malu tá escapando do microfone. Era do YouTube. A nossa página do YouTube que eu ia falar. Eu ia falar a quantidade de visualizações, só que não era para estar mutado. Quanta gente, assim, num único dia, assim, imagina, 500 pessoas num único dia assistindo esse conteúdo, a gente sabe o quanto que a gente está melhorando, né, a vida dos traders. E tem muitos traders que não são nem mideiros, Sim. Mas a gente está fazendo esse processo, né, que é um processo de educação, primeiro educacional, e aí depois revolucionar realmente para se tornar a maior comunidade de traders do Brasil, né, Ri? Sim, com certeza. E é o que eu falo pra galera, né? A gente está oferecendo muitos benefícios para quem está sendo aí os early adopters aí da nossa comunidade, né? Com certeza, hoje mesmo você já fez mais uma promoção só para quem estava lá dentro do canal. Exato. Não vou falar o que é. Se não quiser era, saber, quem viu. vai ter que ir lá no YouTube, assistir e descobrir, né? Porque é só para quem tá lá na Mid TV. Exato. Então, assim, fora tudo isso, tem esse conteúdo feito com bastante carinho para vocês aproveitarem. A galera tá conseguindo evoluir. Então, é a união perfeita, né, Mia? O conhecimento, né? Um conteúdo bem preparado, com carinho, com qualidade para vocês aproveitarem. Eu sempre tento manter aquele perfil do coach, sabe? O coach não o coach de autoajuda, mas o coach, o treinador americano, de tentar pousar sempre a galera, deixar todo mundo ali preparado, estar presente para o momento presente, porque a gente sabe que o trade, ele é muito fascinante, né? E se a gente se deixar levar pelos valores correndo na tela, é muito fácil da gente se perder no momento, clicar errado e muitas das vezes você colocar um dia inteiro, às vezes uma semana inteira de trabalho a perder. Então, a gente também procura fazer esse trabalho, a galera tem me chamado para agradecer isso. Olha, eu tava quase entrando numa operação, quando você falou assim, não vai, eu não fui, e aí eu salvei, eu vi, aí a operação ia dar stop, então assim, é muito bacana a gente ver essa interação. Então, galera, realmente aproveitem, é conteúdo, é didática, é capital para vocês operarem e com certeza, a maior comunidade de traders aí do Brasil que está se formando. Mi, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Vamos para cima, vamos fazer esse negócio crescer e é nóis, tá bom? É isso, bora galera, que bora. Um beijo para vocês, espero vocês amanhã a partir das 8 horas lá no YouTube. Bora, Valeu. top. Tamo Valeu. junto. Até mais.